Estamos aqui para a nossa terceira aula da nossa disciplina TCC e hoje vamos falar sobre as primeiras partes do seu projeto de pesquisa. Vamos falar sobre a escolha do tema, a definição do objeto de estudo, também a formulação do problema de pesquisa e, finalmente, a definição, o levantamento de hipóteses. O que é tema? Tema é a grande área, o assunto que você quer pesquisar. Dependendo do seu curso de pós-graduação, você vai ter determinada área. As áreas são elaboradas, formuladas com poucas palavras. Você pode ter uma área, por exemplo, no curso de pós-graduação na área de teologia, você pode ter uma grande área, estudando, por exemplo, cristologia, a doutrina de Cristo. Na área de direito, você pode ter direito de família, direito do trabalho, são grandes áreas. Na área de administração, você pode ter uma grande área, gestão de pessoas, gestão de recursos humanos, são grandes áreas. A área é o primeiro passo, a definição da área. O que eu quero pesquisar? Qual o assunto? E a escolha do tema tem a ver contigo, tem a ver com os seus sonhos, seus interesses, tem a ver com as suas leituras, com, de repente, uma disciplina que te chamou a atenção durante a sua graduação, de repente com a sua área de trabalho, seu exercício profissional, suas experiências do dia a dia. Elas te apontam a área que você vai escolher ou o seu tema. Definido o tema, você precisa de ir um pouco mais definidamente para o seu objeto de estudo. Porque você tem um tema, a grande área. Mas você tem que pegar o quê? O que eu quero pesquisar dentro dessa grande área? Você tem que definir o objeto de estudo. Com certeza você já viu um zoom, já deu um zoom na câmera do seu celular? Quando vai focando, vai se aproximando para ver mais detalhes. A definição do objeto de estudo é exatamente fazer um zoom. Né? Então, se eu vou pesquisar, por exemplo, no direito, vou pesquisar sobre a questão de partilha de bens, não é? É uma grande área, mas eu posso tentar saber quais são os aspectos jurídicos da partilha de bens. Se eu posso pesquisar dentro, por exemplo, dentro do direito mesmo, a questão da alienação parental, não é? Quando um dos pais limita o outro cônjuge a ver o filho, eu posso definir então um pouco mais meu objeto de estudo. Então, se eu estou estudando direito de família, eu vou estudar alienação parental e posso estudar quais as estratégias utilizadas pelos pais para inibirem o acesso do seu cônjuge ao seu filho. Eu posso ir focando. Deixa eu fazer um exercício com você. Para definir objeto de estudo, a gente trabalha dois conceitos importantes da filosofia, né, que é dentro da área da lógica. São dois conceitos, compreensão e extensão. Para definir objeto de estudo, eu trabalho compreensão e extensão. Por exemplo, o que é extensão? Extensão é a quantidade de conceitos próximos que existem no universo para aquela grande área. E a compreensão é quanto menor o número de conceitos, maior a minha compreensão. Ficou complicado? Deixa eu dar um exemplo. Por exemplo, se eu falar para você assim, pense num ser humano, a possibilidade de você pensar no mesmo ser humano que eu estou pensando é muito remota, concorda? É pouco provável, porque há bilhões de seres humanos no planeta Terra. Na realidade, há quase 7 bilhões de seres humanos vivos. Mas eu não disse nem se esse ser humano que eu pensei, ele é vivo ou morto. Avalie então se pudesse ser seres humanos vivos e mortos. Aí aumentou muito mais a quantidade. Mas como a extensão é muito grande, eu nem sei quantos seres humanos já viveram no planeta Terra. Mas vamos pensar entre vivos e mortos aí, né, bilhões de seres humanos. Mas eu digo para você assim, um ser humano que já morreu. Opa, você já diminui no mínimo aí 7 bilhões, que são 7 bilhões de seres humanos vivos. O que você fez? Ao diminuir a extensão, você aumentou a sua compreensão, porque agora você vai pensar, vou pensar num ser humano que já morreu. E aí eu penso o seguinte, mas pessoas já morreram homens e morreram mulheres, não é verdade? A extensão ainda é grande. Então vamos diminuir a extensão para aumentar a nossa compreensão? Eu digo o seguinte, pensa em ser um ser humano que já morreu, mas que seja uma mulher. Olha, já aumentou bastante a sua compreensão, porque eu diminuí no mínimo 50% da extensão, não é? Então você está pensando uma mulher que já morreu. Olha, ainda está difícil de você compreender, mas como a extensão diminuiu muito por esses recortes, o meu objeto está um pouco mais definido. E se eu disser para você que essa mulher que morreu, ela é uma europeia? Opa! Você já está compreendendo mais, porque diminuiu a extensão. Não é brasileira, não é africana, não é asiática, é uma europeia.
E se eu disser que ela é da família real? Aí você já está começando a... E eu estou achando que eu sei quem o professor está pensando. Não é que você é um adivinho, você está usando o seu raciocínio, o seu cérebro. Você está num processo de diminuir a extensão para aumentar o que? A sua compreensão. Eu tenho quase certeza que você já sabe quem eu pensei. Só se eu falta dizer o seguinte, o marido dela chama-se Charles. Ah, você já descobriu quem é. A princesa Di, a Lady Di, que já morreu. Então não foi um processo de adivinhação, foi um processo de descoberta através desse caminho. Né? Você foi diminuindo a extensão e aumentando a compreensão. É isso que você tem que fazer com sua definição do objeto de estudo. Você tem um grande tema, mas não adianta, eu vou pesquisar sobre o direito do trabalho. É muito grande. Mas eu posso fazer o quê? Definir o objeto. Eu posso pesquisar, por exemplo, sobre as repercussões sociais da legislação trabalhista com relação a empregados domésticos no Brasil no século XXI. Olha, o que eu fiz? Eu defini muito meu objeto de estudo. Não estou só estudando direito do trabalho, eu estou estudando o quê? As repercussões sociais, as implicações sociais da nova legislação relativa a empregados domésticos no Brasil no século XXI. Isso é que é definir o objeto. Tendo feito essa escolha do tema, definição do objeto, eu tenho que passar para quê? Para o problema de pesquisa. O que é o problema de pesquisa? É uma pergunta, a pergunta que vai te orientar. Se você quer pesquisar alguma coisa, você tem que saber, você quer descobrir a resposta para um problema. O problema de pesquisa é uma pergunta. Se você já tem certezas, você não precisa fazer uma pesquisa. Você tem que fazer uma pesquisa se você tem dúvidas. Eu tenho dúvida. Suponhamos que meu carro, eu estava lá na rua, fui ver meu carro estava amassado. Eu tenho um problema de pesquisa. Como meu carro foi amassado? Como surgiu esse amassado no meu carro? Isso é uma pergunta. Isso é um problema de pesquisa. O que é o problema de pesquisa? Uma pergunta que orienta o seu trabalho de pesquisa. E todo problema de pesquisa levanta o quê? Gera você pensar em hipóteses. Então vamos pensar no meu problema de pesquisa? Cheguei na rua, meu carro está amassado. Eu faço uma pergunta de pesquisa. Meu problema? Onde ou o que gerou esse amassado no meu carro? Primeira hipótese. Algum motorista estava dirigindo e bateu no meu carro. Primeira hipótese. Mas tem uma outra hipótese. Eu estava saindo de casa e não vi e encostei na pilastra lá da minha garagem, sem perceber. Terceira hipótese. Alguém na garagem do meu prédio esbarrou no meu carro. Outra hipótese. Meu filho pegou meu carro emprestado, nem me falou e bateu o carro. Você tem que levantar várias hipóteses. O que é hipótese? A hipótese é a tentativa que você faz de responder o seu problema de pesquisa. Você, no seu trabalho, no seu TCC, na montagem do seu projeto, você tem que escolher o tema, definir seu objeto e fazer uma pergunta. O que eu quero descobrir? Você pode pesquisando, se tem alienação parental, você pode ter uma pergunta. Qual o percentual maior de processos de alienação parental? Qual é o maior autor de processos de alienação parental? É o homem ou a mulher? É o pai ou a mãe? Não há dúvida, eu não tenho essa resposta ainda. Eu posso fazer uma pesquisa, não é? E você pode também fazer outras perguntas sobre esse mesmo tema, sobre esse mesmo objeto de estudo. E depois você vai levantar as suas hipóteses. Na próxima aula a gente vai ver mais etapas de formulação de um projeto de pesquisa.